Bem-vindos ao Debate. Hoje vamos analisar um tema central da nossa Previdência, né? A estrutura de classificação dos segurados no Regime Geraldo de Previdência Social, o RGPS, aqui do Brasil. Bom, estamos falando basicamente da espinha dorsal da Previdência para a maioria dos trabalhadores do setor privado, para os autônomos e outros que não têm um regime próprio, né? Esse sistema todo define quem tem direitos, quem tem obrigações com a Previdência Social, e o material que a gente usou como base detalha bem essas categorias. A questão central que vai guiar a nossa conversa aqui é a seguinte: será que essa divisão dos segurados do RGPS, que a gente tem lá os obrigatórios, né, com suas subcategorias como o empregado, o doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial, e do outro lado os facultativos, será que ela oferece um sistema realmente claro, funcional para o enquadramento previdenciário? Ou toda essa categorização detalhada, com regras bem específicas de filiação, de inscrição, acaba gerando, na verdade, complexidades, ambiguidades que desafiam a aplicação prática no dia a dia. Da minha parte, eu vou defender que essa estrutura apesar de ser complexa, sim, eu reconheço, ela é necessária e suficientemente bem delineada. Acho que ela reflete a diversidade enorme das relações de trabalho que a gente tem no país e é crucial para garantir a correta aplicação das normas previdenciárias. E eu, por outro lado, vou argumentar que, embora a intenção do legislador, claro, seja a clareza, as definições e os critérios que a gente usa para enquadrar as pessoas acabam apresentando na prática muitas zonas cinzentas, sabe? Sobreposições. Isso pode, sim, dificultar a identificação precisa da categoria do segurado e, por consequência, a aplicação consistente das regras, o que acaba gerando insegurança. Bom, para a gente começar, acho que é fundamental entender a arquitetura do sistema. Os beneficiários do RGPS, ou seja, quem pode receber alguma coisa da Previdência, tipo aposentadoria, auxílio, eles se dividem em duas grandes espécies, os segurados e os dependentes deles. O nosso foco hoje são os segurados, e estes, por sua vez, se subdividem em duas categorias principais, os obrigatórios e os facultativos. A distinção, a chave aqui, está na forma de vinculação com o sistema, o que a gente chama de filiação. Para o segurado obrigatório, a filiação acontece automaticamente. É só exercer uma atividade remunerada que está prevista em lei. Não tem escolha, é uma consequência direta do trabalho. Já para o segurado facultativo, que, veja bem, precisa ser maior de 16 anos e não pode ter uma atividade remunerada que já o torne segurado obrigatório, a filiação depende de um ato de vontade. A pessoa tem que ir lá, se inscrever formalmente no INSS e fazer o primeiro pagamento da contribuição, aí sim. Dentro desse grupo grande dos obrigatórios, a lei estabelece 5 categorias bem específicas. O empregado, com vínculo pela CLT ou outra lei, o empregado doméstico, o contribuinte individual, que é um grupo grande, inclui autônomos e outros, o trabalhador avulso, geralmente portuário, com aquela intermediação do sindicato ou do ógmo, e o segurado especial, que é o trabalhador rural familiar, o pescador artesanal e por aí vai. Um ponto importante. Se uma pessoa tem mais de uma atividade remunerada ao mesmo tempo, ela é filiada obrigatoriamente ao RGPS por cada uma dessas atividades, tá? Tem que contribuir sobre todas, claro, sempre respeitando o teto da Previdência. E sobre a inscrição, que é o ato formal de se cadastrar no RGPS geralmente a partir dos 16 anos, com aquela exceção do menor aprendiz aos 14, a responsabilidade muda. Olha só, a empresa inscreve o empregado, o trabalhador avulso e, desde abril de 2003, também o contribuinte individual que presta serviço para ela. O empregador doméstico inscreve o seu empregado. Nos outros casos, tipo o contribuinte individual que trabalha por conta própria ou o segurado facultativo, aí a inscrição é responsabilidade da própria pessoa. Eu defendo que essa estrutura detalhada, com categorias, regras próprias de filiação, de inscrição, ela é essencial, porque ela permite que a Previdência trate de forma mais adequada, mais justa, as diferentes realidades de trabalho, estabelecendo requisitos de contribuição e acesso a benefícios que considerem as particularidades de cada grupo. Sem essa diferenciação, administrar o sistema de forma justa seria,
Nossa, muito mais difícil e provavelmente injusto. Olha, eu concordo com a descrição da estrutura geral, sim. Ela organiza de fato os beneficiários e segurados de uma forma lógica, né? Em categorias amplas e parece bem definida no papel. No entanto, a minha perspectiva é um pouco diferente quando a gente olha para a aplicação prática e principalmente para as fronteiras entre essas categorias. A clareza que a lei busca, na minha visão, nem sempre se reflete na realidade, que é tão multifacetada e dinâmica, né, das relações de trabalho aqui no Brasil. Vamos pegar um exemplo. A distinção fundamental entre o segurado empregado e o contribuinte individual. O empregado, pela lei, é aquele que presta serviço, urbano ou rural, de forma não eventual, sob subordinação do empregador e, claro, recebendo remuneração. Já o contribuinte individual pode ser, entre várias outras coisas, aquele que presta serviço urbano ou rural, mas de forma eventual, para uma ou mais empresas, sem relação de emprego, ou ainda quem exerce por conta própria uma atividade econômica. Mas aí eu pergunto, o que define na prática do dia a dia o caráter não eventual versus a eventualidade? E o conceito de subordinação, que muitas vezes aparece de forma bem sutil ou até estrutural? Pensa naquele exemplo clássico do pintor que presta serviço para várias empresas durante o mês, que o material classifica como contribuinte individual. Dependendo da frequência com que ele atende a mesma empresa, da forma como o trabalho é dirigido, das ferramentas que ele usa, será que essa relação, em alguns casos, não poderia configurar uma não eventualidade? Ou até uma subordinação disfarçada, sabe? Aproximando ele da figura do empregado? É uma linha tênue. Outro ponto de complexidade está no empregado doméstico. A definição legal dele ficou bem detalhada com a Lei Complementar 150 de 2015. Trabalho contínuo, subordinado, oneroso, pessoal, para a pessoa ou a família no âmbito residencial dela, sem fins lucrativos para o empregador e, aqui o ponto crucial, por mais de 2 dias por semana. Esse último critério, embora pareça objetivo, cria uma linha divisória que pode gerar dúvidas em situações ali no limite ou intermitentes. E o que dizer da complexidade do segurado especial? Nossa, a definição é longa, cheia de requisitos. Produtor rural que explora atividade em área de até 4 módulos fiscais, que é uma medida que varia de município para município, seringueiro, extrativista vegetal, pescador artesanal e os cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 16 anos que trabalhem comprovadamente com a família. E ainda tem regras muito específicas sobre poder ter ajuda eventual de terceiros, limitada a 120 dias no ano. São muitos detalhes que dependem de comprovação fática, muitas vezes baseada em autodeclaração, prova testemunhal, o que nem sempre é simples de verificar ou validar. E, para fechar esse ponto inicial, as regras de inscrição. Por que a gente permite a inscrição pós-mortem, ou seja, depois que a pessoa faleceu, para o segurado especial, mas como regra não para o contribuinte individual ou para o facultativo? Isso não sinaliza uma dificuldade intrínseca na formalização dessa categoria específica durante a vida do trabalhador? Ou talvez revele uma inconsistência no tratamento que a norma dá? Essas ambiguidades, especificidades, exceções, na minha visão, complicam o enquadramento correto e podem gerar insegurança jurídica, tanto para os segurados quanto para a própria Previdência. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão da zona cinzenta entre empregado e contribuinte individual? Dificuldade prática de aplicar os critérios de não eventualidade e subordinação no mundo real do trabalho é significativa. Olha só a amplitude da categoria contribuinte individual. Ela abrange realidades muito, mas muito distintas. Vai desde o empresário individual, o sócio que recebe prolabore, o membro de cooperativa de trabalho, o garimpeiro que trabalha em parceria, o ministro de confissão religiosa, até figuras como o médico residente, que tem uma relação ali de aprendizado, mas também de trabalho intenso, e o síndico de condomínio, que é remunerado. Essa diversidade enorme de perfis, alguns com relações contratuais bem próximas e contínuas com uma empresa ou entidade, pode facilmente gerar dúvidas sobre a verdadeira natureza do vínculo. Será que, em todos esses casos, a autonomia é total?
Ou a eventualidade é tão clara assim? O próprio material que a gente está analisando traz um exemplo interessante. O estagiário que é contratado fora das regras da lei do estágio, ele é considerado segurado empregado para fins previdenciários. Isso mostra claramente como a realidade dos fatos, a presença dos elementos da relação de emprego, pode e deve prevalecer sobre a forma, sobre o nome que se dá ao contrato. Isso reforça a ideia de que a linha entre empregado e contribuinte individual é, muitas vezes, bastante tênue, e a classificação nem sempre é óbvia ou automática. Eu tenho dificuldade em aceitar que a clareza seja absoluta nesses casos mais fronteiriços, digamos assim. Compreendo o seu raciocínio, sim, mas me permita oferecer uma perspectiva um pouco diferente. Os critérios legais para definir o vínculo de emprego-subordinação, habitualidade, que é o contrário da eventualidade, né? Onerosidade, o pagamento, e pessoalidade. O trabalho tem que ser feito pela própria pessoa. São conceitos já bem consolidados no direito do trabalho brasileiro. Estão lá na CLT. O RGPS se baseia nesses pilares jurídicos para fazer a distinção. A categoria de contribuinte individual, embora seja ampla, como você bem mencionou, ela funciona, em grande medida, como uma categoria, vamos dizer, residual ou abrangente. Ela é essencial justamente para englobar as múltiplas formas de trabalho que não se encaixam perfeitamente na definição estrita de empregado. Seja porque falta uma subordinação hierárquica clara, seja pela natureza esporádica do serviço, ou porque são atividades exercidas genuinamente por conta própria, com autonomia na condução do trabalho. A legislação previdenciária, inclusive, ela lista exemplos claros de segurados empregados para guiar a interpretação e tentar reduzir as dúvidas, né? Por exemplo, o diretor que mantém a condição de empregado, o trabalhador contratado por empresa de trabalho temporário, que tem lei própria, mas para o RGPS empregado, o servidor público que ocupa só cargo em comissão, sem vínculo efetivo, o político com mandato eletivo, federal, estadual ou municipal, se não tiver regime próprio, o trabalhador intermitente, o menor aprendiz, maior de 14, menor de 24, com algumas exceções. A existência de exemplos claros nos extremos do espectro, não elimina a necessidade de analisar com cuidado os casos no meio do caminho, concordo. No entanto, a lei fornece sim as ferramentas e os critérios para essa análise. A complexidade, muitas vezes, ela está na própria realidade das relações de trabalho, que são cada vez mais fluidas, mais diversas, e não necessariamente numa falha fundamental da estrutura legal que busca justamente dar conta dessa complexidade com critérios objetivos. É um argumento forte esse da base legal, mas vamos voltar um pouco para a complexidade específica do segurado especial. A definição, como eu mencionei, busca objetividade com critérios tipo o limite de área, até 4 módulos fiscais, e a permissão de contratar mão de obra assalariada por no máximo 120 dias por ano ou equivalente em horas, como o material até aponta, o que adiciona mais uma camada de complexidade no cálculo. Mas na prática, como é que se fiscaliza isso efetivamente, especialmente em propriedades rurais mais afastadas ou na pesca artesanal? A exigência de participação ativa e indispensável para o sustento da família, cônjuge, companheiros, filhos maiores de 16, é outro ponto delicado. Como é que se comprova essa participação de forma consistente e, mais importante, incontestável, anos depois, quando a pessoa vai buscar um benefício como aposentadoria rural por idade? Muitas vezes, se depende de documentos antigos, declarações de sindicatos, prova testemunhal, elementos que podem ser frágeis, difíceis de obter e o limite de 120 dias para ajuda de terceiros. Como é que se monitora se foram dias corridos, intercalados ou se a conversão para horas foi feita certinha? Essas dificuldades inerentes à comprovação e à fiscalização podem levar e frequentemente levam a um número bem alto de litígios, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, no momento em que esses trabalhadores buscam o reconhecimento dos seus direitos. A própria permissão excepcional de inscrição pós-mortem, que não existe para outras categorias como o contribuinte individual ou facultativo, ela parece ser um reconhecimento tácito por parte do sistema das enormes barreiras à formalização e à produção de provas que esses trabalhadores enfrentam. Isso reforça a minha ideia de que a aplicação da norma, nesse caso específico, é particularmente desafiadora e bem distante da clareza ideal que se busca. É verdade, não nego que a categoria do segurado especial envolve critérios detalhados e que a comprovação pode ser sim desafiadora.
Contudo, essa especificidade toda tem um propósito social e protetivo muito claro. É resguardar uma categoria de trabalhadores que, historicamente, é vulnerável, garantindo a eles um tratamento previdenciário diferenciado, mais acessível. Isso inclui, por exemplo, a possibilidade de comprovar o tempo de atividade rural ou de pesca usando documentos, testemunhas, sem a exigência de contribuições mensais diretas para a maioria dos benefícios, exceto, claro, se eles optarem por contribuir facultativamente para ter acesso a benefícios de maior valor. Os critérios que você aponta como complexos, o limite de tamanho da propriedade em módulos fiscais, a restrição à contratação de empregados permanentes e o limite para ajuda eventual, eles funcionam como barreiras objetivas. A ideia é evitar fraudes e garantir que o regime especial se aplique de fato a quem trabalha em regime de economia familiar ou em pequena escala extrativista ou pesqueira, e não a empresários rurais ou grandes produtores. A complexidade, portanto, reflete a necessidade de delimitar com precisão quem se enquadra nesse regime protetivo especial. Quanto à inscrição pós-mortem, eu a interpreto não como uma admissão de falha do sistema, mas sim como um importante mecanismo de justiça social. É um reconhecimento das dificuldades práticas de acesso à informação, a documentos, a própria formalização que muitos desses trabalhadores rurais, pescadores e extrativistas enfrentam ao longo da vida, muitas vezes por questões estruturais, geográficas, educacionais. Permitir a inscrição depois da morte é uma forma de garantir que os dependentes deles, para fins de pensão por morte, por exemplo, não sejam duplamente penalizados por essas barreiras que o próprio segurado enfrentou em vida. Outro ponto relevante para a gente entender a abrangência do sistema é a regra da filiação múltipla e a interação com outros regimes de previdência. O RGPS estabelece como regra geral que o trabalhador é filiado obrigatoriamente em relação a cada atividade remunerada que ele exerça ao mesmo tempo. Por exemplo, se um médico é empregado de um hospital de manhã e tem o próprio consultório à tarde como contribuinte individual, ele vai ser segurado obrigatório nas duas categorias e vai ter que contribuir sobre as duas remunerações, claro, respeitando o teto máximo do salário de contribuição. Isso visa garantir a cobertura previdenciária mais ampla possível, refletindo a realidade de muitos profissionais hoje em dia. Além disso, tem uma regra clara de exclusão para os servidores públicos titulares de cargo efetivo e os militares, que são vinculados aos regimes próprios de previdência social, os RPPS, aqueles sistemas específicos para servidores civis e militares da União, dos estados e municípios. Só que essa exclusão não é absoluta. Se esse mesmo servidor público ou militar exercer, ao mesmo tempo, uma atividade remunerada que se enquadre no RGPS, por exemplo, dar aulas numa faculdade particular à noite ou ser sócio de uma empresa, ele se torna segurado obrigatório do RGPS por essa atividade específica e aí contribui para os dois regimes. O exemplo do brasileiro civil que trabalha para a União lá fora também ilustra essa lógica. Ele é considerado segurado empregado do RGPS, a menos que já esteja coberto por um RGPS específico. E se ele trabalhar para um organismo internacional do qual o Brasil faz parte, tipo ONU, OEA, ele pode ser enquadrado como empregado ou como contribuinte individual, dependendo das circunstâncias específicas do contrato e se existe ou não cobertura previdenciária garantida pelo próprio organismo ou por algum acordo internacional. Essa arquitetura toda busca, em princípio, não deixar lacunas na proteção social do trabalhador. Eu reconheço a lógica de buscar a cobertura mais ampla possível, sim, isso é um princípio importante da Seguridade Social. No entanto, essa regra de filiação múltipla obrigatória e a interação complexa com os RPPS gera uma complexidade administrativa e de gestão considerável, tanto para o segurado quanto para o próprio INSS. Calcular corretamente as contribuições sobre diferentes vínculos, especialmente quando envolvem regimes distintos, garantindo respeito aos limites mínimo e máximo do salário de contribuição de forma consolidada e depois administrar os benefícios considerando esses períodos concomitantes ou sucessivos, não é uma tarefa simples, não.
Pode gerar erros de cálculo, dificuldades na hora de conceder os benefícios e a situação do brasileiro no exterior trabalhando para organismo internacional. A distinção entre ser considerado empregado ou contribuinte individual que você mencionou, como dependente das circunstâncias e cobertura pré-existente, não me parece tão cristalina assim na prática. Quais são exatamente essas circunstâncias que determinam? Isso pode gerar incerteza na hora do enquadramento? Além disso, a variação na responsabilidade pela inscrição, ora a empresa, ora o empregador doméstico, ora o próprio segurado, como foi dito antes também, me parece um ponto de potencial fragilidade no sistema. Será que essa distribuição de responsabilidades não cria barreiras adicionais ou aumenta o risco de erros, de omissões, especialmente para os contribuintes individuais e facultativos que dependem da própria iniciativa e conhecimento para se inscrever e manterem suas contribuições em dia? Essa linha de raciocínio focada na teoria da cobertura ampla talvez não capture totalmente as dificuldades práticas que surgem dessa complexidade toda. E a gente não pode esquecer de figuras específicas que adicionam mais nuances, né? Como o trabalhador avulso. A definição legal o caracteriza como aquele que presta serviço para diversas empresas, sem ter vínculo empregatício direto com nenhuma delas, mas com a intermediação obrigatória de um órgão gestor de mão de obra, o OGMO, que são aquelas entidades que administram o trabalho principalmente nos portos organizados ou de um sindicato da categoria para outras atividades. Essa intermediação é o traço que o distingue. Contudo, fica a questão. Na prática, no dia a dia, essa intermediação sempre funciona de forma eficiente, transparente, protetiva, garantindo o enquadramento correto, a regularidade das contribuições e os direitos desses trabalhadores? A dependência de um terceiro, seja o OGMO ou o sindicato, para viabilizar a relação de trabalho e o acesso à previdência, adiciona uma camada extra que pode sim, em algumas situações concretas, gerar suas próprias complicações operacionais ou até mesmo disputas. É uma observação pertinente, concordo, mas eu colocaria a questão da intermediação de outra forma. A intermediação obrigatória pelo OGM ou sindicato não deveria ser vista primordialmente como um complicador, mas sim como o elemento definidor e essencial que constitui a própria categoria do trabalhador avulso dentro do RGPS. É justamente essa intermediação que o distingue legalmente do segurado empregado, que tem o vínculo direto, pessoal, subordinado com a empresa, e do contribuinte individual que atua por conta própria ou presta serviços eventuais diretamente sem essa intermediação específica e obrigatória. Trata-se de uma categoria que foi criada historicamente para regularizar e proteger situações muito particulares de trabalho, como a dos estivadores e outros trabalhadores portuários, mas que pode, conforme a lei prevê, abranger outras atividades com características parecidas, trabalho não permanente para vários tomadores, com uma organização coletiva da oferta de mão de obra. A intermediação, nesse contexto, tem o papel de organizar a oferta dessa mão de obra específica, gerenciar a escala de trabalho e, idealmente, garantir direitos coletivos e individuais, incluindo o recolhimento das contribuições previdenciárias nesse cenário tão peculiar de trabalho intermitente e sem vínculo permanente. Voltando rapidinho ao empregado doméstico, para a gente fechar esse ponto, você mencionou a definição legal e o critério de tempo, de trabalhar mais de 2 dias por semana para o mesmo empregador, é de fato uma linha divisória objetiva que a Lei Complementar 150 de 2015 estabeleceu, buscando encerrar muitas discussões que existiam antes. No entanto, a outra parte da definição, a exigência de que a atividade seja sem fins lucrativos para o empregador e ocorra no âmbito residencial da pessoa ou família, pode ainda gerar dúvidas em cenários mais modernos, híbridos. Pensa, por exemplo, em alguém que trabalha em regime de home office para uma grande empresa, fazendo atividades claramente lucrativas a partir da própria casa e contrata uma pessoa para fazer a limpeza dessa mesma residência durante o horário de expediente dela. A atividade da trabalhadora doméstica continua sendo no âmbito residencial, mas está, de certa forma, indiretamente ligada ou dando suporte a uma atividade com fins lucrativos que acontece naquele mesmo espaço físico. Ou imagina um pequeno negócio familiar, tipo produção de doces para vender, operado de dentro da própria casa.
Como fica a classificação de alguém contratado para limpar a cozinha, que é usada tanto pela família quanto pelo negócio? Essas situações híbridas, que são cada vez mais comuns, podem desafiar a aplicação estrita da definição e gerar debates sobre qual regime se aplicaria, o doméstico ou o empregado comum, regido pela CLT. A intenção do legislador ao incluir essa cláusula sem fins lucrativos para o empregador e num âmbito residencial na definição do empregado doméstico foi precisamente estabelecer uma distinção clara. O objetivo era separar o trabalho prestado diretamente para o bem-estar, para o cuidado, para a manutenção da pessoa ou da família no seu espaço privado de vida, daquele trabalho que, mesmo sendo feito fisicamente numa residência, está funcionalmente ligado à atividade econômica ou lucrativa que o empregador desenvolve naquele local. Se o trabalho doméstico, limpeza, cuidado serve predominantemente de apoio a uma atividade lucrativa que acontece na residência, um escritório em casa, uma pequena produção, etc., a natureza do vínculo pode sim se descaracterizar como doméstico e se aproximar mais de um vínculo empregatício comum, regido pela CLT, com outras obrigações e direitos. A definição legal busca manter o foco na finalidade do serviço prestado. É para a pessoa-família no seu ambiente doméstico ou é para a atividade econômica do empregador? A análise do caso concreto, verificando a finalidade principal do trabalho, continua sendo necessária nessas zonas cinzentas, mas a definição legal fornece o parâmetro essencial para essa análise. Em resumo, então, penso que a estrutura de classificação dos segurados do RGPS, com suas categorias e subcategorias detalhadas, desde o empregado com suas várias modalidades, o doméstico com suas especificidades, passando pelo amplo espectro do contribuinte individual, o particular trabalhador avulso e o protegido segurado especial, além da figura do facultativo, ela constitui um mapa necessário, ainda que reconhecidamente complexo. Ele é indispensável para a gente navegar nesse universo previdenciário brasileiro, buscando refletir e acomodar as múltiplas e mutáveis formas de inserção no mercado de trabalho e, com isso, garantir a administração adequada e minimamente justa dos direitos e deveres de cada cidadão perante a Previdência Social. Concluindo então a minha perspectiva, embora a estrutura formal exista e busque sim uma categorização lógica desse universo de segurados, as nuances e as áreas de atrito nas definições, como a linha que é por vezes muito tênue entre eventualidade e habitualidade, entre subordinação e autonomia, os critérios de difícil comprovação objetiva para o segurado especial e as regras por vezes bem intrincadas de inscrição, de filiação múltipla, de interação entre regimes, tudo isso cria um cenário desafiador na aplicação prática. A identificação correta da categoria de um trabalhador exige frequentemente uma análise bem aprofundada e cuidadosa das circunstâncias fáticas do caso concreto, o que demonstra que a clareza absoluta e a simplicidade podem ser objetivos difíceis de alcançar plenamente num sistema que lida com a complexidade da vida real. A análise aprofundada dessas categorias e das tensões que existem nas suas fronteiras demonstra sem dúvida nenhuma a complexidade inerente a qualquer sistema de previdência social que se propõe a ser abrangente e a dar conta de realidades de trabalho tão diversas e por vezes desiguais como as que a gente encontra aqui no Brasil. Exato. E a consideração dessas diferentes perspectivas sobre a clareza versus a complexidade da classificação é fundamental. Ela nos ajuda a compreender não apenas os desafios operacionais e jurídicos do dia a dia do RGPS, mas também a dimensão e a importância vital desse sistema para milhões de brasileiros. O material que serviu de base para a nossa conversa hoje oferece certamente uma base muito rica para a exploração contínua dessas questões que são tão fundamentais.